Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valina, sou profissional de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um ativo diferente. Eu vou analisar esse ativo para vocês, que é um ativo que vocês pouco conhecem aqui no canal, acho que eu nunca trouxe um vídeo falando sobre ele, que são os REITs. Os REITs nada mais são do que empresas nos Estados Unidos entregam dividendos, né? Dividendos é aquela parcela de distribuição do lucro que o acionista tem que receber. Eles entregam essa parcela de distribuição mensalmente ao acionista, né? É uma empresa que entrega dividendo mensal. Vou trazer aqui um ativo chamado DLR, que é um ativo que ele investe em data centers, então ele investe em grandes servidores, grandes provedores de internet e dados para as empresas. Ele armazena tudo isso numa nuvem, tudo isso em arquivos específicos para cada empresa. Então ele fornece um serviço para empresas como Google, Microsoft, Apple, essas empresas de tecnologia, ele fornece dados para elas. Então ele fornece armazenamento de dados para essas empresas. Então bora falar aqui se é um bom ativo, se não é um bom ativo, o que eu acho, olhar os números, olhar a qualidade do ativo também, tanto a parte qualitativa, né, que tange a qualidade, quanto a parte quantitativa, que tange aos números do ativo. Então deixa aí no comentário se você acha que é um bom ativo para a gente investir. Então deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário que me ajuda bastante a divulgar cada vez mais esse bom conteúdo que a gente tem aqui no canal. E sem mais delongas, roda a vinheta. Então, um REIT é um ativo bem parecido com um fundo imobiliário no Brasil, né? Fundo imobiliário que a gente investe em fundos que compram papéis, que compram imóveis imobiliários. O REIT diferente, ele não é um fundo, ele é uma empresa que ela trabalha com setores de imóveis nos Estados Unidos. É bem parecido com o fundo imobiliário, a gente costuma falar que são os primos do fundo imobiliário, porque o REIT ele tem a distribuição mensal dos proventos, paga mensalmente o dividendo, igual o fundo imobiliário já faz aqui no Brasil, por isso que a gente fala que é um ativo bem parecido para explicar. Só que diferente do fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% do lucro ao acionista. O REIT, a empresa, ela tem que distribuir apenas 90%. Diferença de 5%, mas que faz uma grande diferença talvez no quanto você vai receber no final, dependendo, claro, quanto a empresa ela paga, quanto a empresa ela tem de lucro, isso também influencia bastante. Só que o grande diferencial dos REITs perante o fundo imobiliário é a variação de setores que o REIT tem, né? Então você consegue diversificar ainda mais os setores, porque o fundo imobiliário no Brasil ele é bem limitado em questão de 15 setores mais ou menos, enquanto o REIT ele tem mais de 80 setores. Para a gente ter uma noção de como ele tem setores diferentes para você investir, ele tem data centers, né, como eu estou falando aqui para vocês do DLR, tem shoppings de conceito aberto, né, que normalmente são em praças e tudo mais. Ele tem imóveis de apartamento, né, que trabalham com condomínios, que a gente chama lá de Triple Net Release, que são empresas que constroem imóveis, né, com padrões construtivos, as casinhas todas iguais e vendem aos clientes com um padrão construtivo próprio da empresa. Os REITs também têm setores de, digamos, pequenos comércios. Então você que quer abrir um pequeno comércio, existe empresa aí lá nos Estados Unidos que fabrica ali uma loja pequena para quem quer começar no ramo comercial, com um imóvel mais acessível também. Então essa grande diferença dos REITs, ela está não só na questão do quanto eles pagam de proventos ao acionista mensalmente, mas também na diferenciação de vários setores diferentes que você pode investir, que a gente não tem aqui no Brasil. A gente vai falar agora sobre o REIT DLR, que é o REIT que eu vou analisar aqui para vocês. O DLR é um REIT que ele investe em data centers. DLR significa Digital Realty Trust, que nada mais é do que um imóvel que ele investe focado na parte digital, na parte dos servidores, né? Como eu falei, o REIT DLR ele investe em data centers, ele em grandes servidores que armazenam dados, que armazenam informações de empresas. Para você ter uma noção, ele é o maior REIT que trabalha com data centers na bolsa de valores. Ele tem cerca de 200 ativos. Ele tem ativos na América do Norte, na Europa, na Ásia e na Oceania. Para você ter noção, ele tem ativos até no Brasil, né? Ele tem no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Ceará, ativos que ele aluga para empresas brasileiras também. Não só isso, mas o DLR também tem mais de 4.000 clientes, né? Então são 4.000 empresas que pagam para ter o serviço de data center, né? De servidores que a DLR fornece a esses clientes. A empresa ela tem 5 focos centrais para a criação de toda a base da empresa que ela tem, que eu vou ler aqui para vocês. Ela quer principalmente racionalizar o portfólio do cliente, dar um serviço de network, né, um serviço online para eles de alta qualidade, implementar todo um controle ao cliente. Ela quer otimizar toda essa troca de conteúdos, troca de informações e principalmente conectar o cliente, né, conectar a empresa à rede global de computadores. Então ela trabalha com esses 5 pilares, que é bem interessante quando a gente fala de internet mundial. Isso é um grande serviço que ela presta ao cliente.
Então o que são data centers, Lucas? Basicamente data center, imóveis projetados para armazenar servidores, computadores logísticos, né, que trabalham com todo o armazenamento de dados, de processadores, de distribuição dos dados. Então, digamos, uma empresa como o Google, ela precisa armazenar os dados em algum lugar, e para isso ela contrata uma empresa como a DLR, que ela vai armazenar todos esses dados da empresa em data centers, que são servidores locais, que são servidores próprios para uma empresa ou para algum, digamos, órgão público. A DLR, ela faz esse serviço onde a Google, ela não precisa comprar um servidor, né, que é algo muito caro, então ela aluga uma parte do servidor, ela faz somente a armazenagem e estocagem de todos os dados de uma empresa como a Google, por exemplo. Para você ter uma noção, como a DLR é uma empresa muito grande de servidores, né, de data centers no mundo, aqui tem os top 20 clientes da DLR. A gente tem dentro da DLR Facebook, Oracle, IBM, LinkedIn, ela trabalha com a Comcast, com a AT&T, então são várias empresas aí de grande nome no mundo, principalmente se a gente pega Facebook, LinkedIn, Oracle, até a própria IBM é uma empresa muito grande e conhecida no mundo, então a DLR ela foca bastante nesse tipo de empresa. A DLR ela tem uma qualidade muito grande por ter essas empresas dentro da sua carteira, da sua gestão de clientes, que é bem importante para a empresa se manter de longo prazo. Agora falando um pouco dos números da DLR, tem números também bem impressionantes. Se a gente pega primeiramente o patrimônio e receita da DLR, tem o equity, né? Ela tem uma parte de patrimônio que vem crescendo nos últimos anos, batendo atualmente em 17 bilhões de patrimônio. Ela tem uma receita também que cresce, saindo dos 2 bilhões para 3 bilhões. A parte de patrimônio e receita mostra que a empresa ela vem buscando crescer cada vez mais, do que isso é bem legal para a empresa, a gente pode falar assim. A lucratividade também não deixa a desejar, né? Diferente do patrimônio da empresa, o lucro diz para quanto a empresa está sobrando de dinheiro depois de pagar todas as suas despesas que ela tem. Então o lucro da empresa também é crescente. Se a gente olhar a margem dela também, sempre ficou num patamar de 2 dígitos, né? 20%, 18%, 10%. E a rentabilidade também da empresa não deixa tanto assim a desejar, de 4%, 6%, o que por setor é bem interessante também. Sempre gosto de olhar a comparação da empresa com as mesmas do próprio setor, né? Se a gente compara a DRLR com a empresa do mesmo setor dela, de data center também, ela é com certeza top do setor, aí a gente pode dizer. Se a gente olhar a parte de caixa e dívida, é uma empresa que ela é bem até que endividada, pelo fator que data center ela tem que estar sempre aumentando a questão do quanto que ela fornece de dados, quanto ela fornece de armazenagem para os clientes. Então é interessante, a empresa de data center ela tá tomando dívida para crescer e tudo mais, só que essa dívida, como eu falo, é uma dívida de longo prazo, né? Você não deve olhar essa dívida uma empresa que vai ter que pagar daqui a um tempo. É uma dívida que ela tem aí de pagamento de 5 anos, 10 anos, então ela pode ir parcelando essa dívida e fica tranquilo para a empresa demonstrar esse pagamento em dia. Então isso aqui é importante entender, porque muita gente acha que dívida é algo muito problemático, só que dívida também reflete ao crescimento de uma empresa. Então para mim essa dívida, até que ela sendo grande para a empresa, eu acho que é uma dívida ok, porque a empresa ela teve lucro, a empresa ela tem um fluxo de caixa legal que a gente vai ver daqui a pouco. Se a gente olha aqui o fluxo de caixa nada mais é do quanto demora para a empresa receber a receita que ela tem, é um fluxo de caixa positivo, né? Se a gente olha ali o fluxo de caixa livre, o fluxo de caixa operacional, né, que é o FFO, a empresa ela tem sempre o fluxo de caixa positivo. Então sempre está sobrando mais dinheiro do que ela está gastando e investindo para ter dinheiro, né? Então o fluxo de caixa diz sobre isso, quanto que sobra para a empresa, quanto que entra rápido para a empresa o dinheiro dela. Então sempre está entrando na casa de $1 bilhão positivo para a empresa, o que no longo prazo ela pagar aquelas dívidas é bem tranquilo se ela tem um caixa que vem sendo recorrente para ela. Se a gente falar até da parte do dividendo, né, do pagamento de dividendo da empresa, até porque é um rate, porque o rate ele paga dividendos mensais para o acionista, ele também paga um dividendo bem interessante, né, na casa de 90%, 96%, 99%, pagando até no último ano cerca de 130%. Isso aqui já é um pouquinho preocupante, porque a empresa ela está queimando caixa, a empresa ela paga mais de 100% do seu payout ao acionista, significa que ela está queimando um caixa, queimando algum ativo operacional dela para distribuir mais dividendos. Talvez isso foi para compensar alguma perda na crise, que a gente tem que tomar cuidado e olhar a fundo nesse rate, nessa questão de pagar muito mais provento do que 100% do seu lucro, tá? O payout nada mais é do que a distribuição de proventos proveniente do lucro, né? Então se a empresa paga mais de 100%, ela está pagando muito mais do que ela teve de lucro naquele período ao acionista. É normal que o rate ele pague bastante dividendo mesmo, no caso dos 90%, até porque é lei ele pagar no mínimo 90%. A gente vê que o DLR ele paga sempre acima de 90%, que é bem legal, né? Ele remunera bastante o acionista pelo lucro, não só pelo lucro, mas também pela parte de crescimento, como vocês vão ver aqui na cotação. Então a cotação do DLR é uma cotação que também veio até que estável
estável, né, e crescente. Se a gente investisse cerca de 50 dólares, né, no rate ali na época de 10 anos atrás, a gente teria uma crescente aí de quase 3 vezes a cotação, né? Então não somente a distribuição de dividendos que o rate paga, mas também a cotação veio crescendo também bem estável, bem legal nos últimos anos. Então os rates, eles têm essa coisa de que as pessoas acham que, nossa, somente o rate só paga a questão do dividendo, e não, ele também paga dividendo, e aí conforme a empresa cresce, também isso se reflete bastante na cotação do rate. Então, para a gente fechar, uma nota final que eu daria para esse rate, ele tem vários pontos assim de se preocupar, de dívida, pagamento excessivo de caixa e tudo mais, mas no geral ele é o melhor e maior rate do setor de data center. Então, por DLR, minha nota fica em 9. Um rate bem legal para você ter na carteira, com certeza é uma opção bem viável para você investir para o longo prazo, com toda certeza, tá? Então, nota 9 para esse rate, que é fenomenal e fantástico. Beleza, galera? Pelo vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado até aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com um amigo, deixa um comentário também sobre o que você achou, que isso me ajuda bastante a continuar trazendo mais conteúdo sobre investimentos e finanças, por exemplo. Beleza? Muito obrigado, então. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.